Seja muito bem-vindo, você que acompanha a programação do Canal 14. Começamos agora mais um Jornal do 14 e traremos para você as notícias da cidade, do estado, do Brasil e também do mundo. Exatamente, até subvertendo a ordem aqui, a questão mundial está complicada. Não é assim querendo adivinhar as coisas, a gente até brincava. Há duas edições anteriores a respeito do Conselho de Segurança da ONU, parece que a gente adivinhou, né? Mas isso é notícia para o final do jornal, porque, como sempre, a gente começa com as notícias de Anápolis, não é isso, Flor? Isso. Fazendo essa análise, né, Guilherme? A gente faz umas análises e, às vezes, antecipa essas ideias e, infelizmente, algumas não tão boas acabam se concretizando, né? Isso. E essa questão da ONU foi uma delas e nós traremos agorinha para você. Não só essa, e também da CBDA, né? Em relação a confederações, prisão de dirigentes, vamos falar da CBF, acabou acontecendo com a Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos. Daqui a pouco a gente fala. Vamos lá para a pauta napolina. Né, mais uma notícia muito triste de corrupção. E foram abertas as inscrições do 8º Circuito de Rua de Anápolis, a etapa Pirineus. Isso. A continuidade, né, que já acontece. Teve a etapa anterior, foi na Avenida Brasil, essa agora lá no Parque dos Pirineus. A continuidade, iniciativa muito boa, que a gente fala. A questão das medalhas, muita gente reclamou e tudo. Muita repercussão. Isso, né? Confirmou-se realmente agora, todo mundo que cumpriu 5 quilômetros, independente se for primeiro, segundo ou último, vai ganhar sua medalha. Muita gente queria essa medalha. Eu até no dia que algumas pessoas questionaram que não receberam medalha, eu até brincava, gente, a medalha maior é o quê? Você levar alimento, você fazer a inscrição através de doação de alimento, participar, ter o congressamento com os seus amigos, né? Fazer atividade física. A prefeitura optou, né? Deve ter feito alguma parceria, vai ter essa questão das medalhas, questão da água também. E acaba que tem que atender também a ideia da maioria, o desejo da maioria, porque a prefeitura é um órgão público e às vezes fica difícil mesmo a gente ver isso, não só na prefeitura de Anápolis, mas em vários governos do Brasil todo, até no governo federal, que o governo toma uma decisão e acaba tendo que tomar outra, ter uma mudança de opinião e até de decreto devido à população, pressão, né? A pressão da população. Eu posso pedir licença ao telespectador para ler o texto aqui, para fazer algumas observações. As observações que a gente faz não é tão jocoso, nada disso. É procurando, né, dar uma melhor visibilidade para a questão da comunicação, né? O texto que está no site da prefeitura começa assim, né? Dá uma corridinha lá no site, aí cita o site aqui, www.circuitoderua.com.br, dá uma corridinha no site, né? E se inscreva, né, para o 8º Circuito Anapolino de Corrida de Rua. Aí segue, nada de corpo mole. Fique atento ao prazo para participar, que vai até o dia 20 de abril, e também as regras, né? Isso é importante. O evento, a etapa Parque dos Pirineus, será no dia 30 de abril, às 8 horas, e todos os participantes precisam levar 1 quilo de alimento. Ótimo, né? A idade mínima para participar é de 9 anos de idade. Segue o texto. Todos os atletas receberão chip e aqueles que cruzarem a linha de chegada após a satisfação de percorrer os 5 km do percurso receberão medalha. Os 3 primeiros colocados também receberão, preste atenção no que eu vou falar, também receberão uma grana. Na premiação geral, tanto masculino quanto feminino, os valores são R$ 450, R$ 350 e R$ 250, respectivamente, para os primeiros, segundos e terceiros colocados. Já a premiação por faixa, são 12 diferentes, as premiações são de 70, 50 e 30, ou seja, a grana vai aparecer, né, para os primeiros, segundos e terceiros colocados. Aí preste atenção de novo, aqui, respectivamente, aí finaliza o texto, para ambos os gêneros. As observações que eu faço. É claro que a gente está no mundo que a comunicação muda um pouquinho, só que você tem que ter seriedade para lidar, né, com a coisa pública. Eu acho que ficou um texto até engraçadinho, mas não para a Prefeitura Municipal de Anápolis. Fala, dá uma corridinha no site, não concordo. Posso até estar exagerando aqui, ser chato e tal, né? Mas não concordo. Dá uma corridinha no site, para mim está errado. Deleta. Usa outro termo. Receberão uma grana. Dinheiro, premiação de dinheiro ficaria melhor, né? Uma grana, né? Fica parecendo aquela coisa da marginalidade, uma grana, um capilé, né? Aquela coisa. Também não concordo. E, finalmente, a última aqui, para ambos os gêneros. Ambos os gêneros. Soa estranho, né? E tudo que soa estranho, a gente procura informação, né? Fui pesquisar, aí, é claro, vem várias opções, né? Mas a gente sempre procura pessoas sérias para darem a opinião. Aí a questão é a seguinte, o gênero é psicológica e socialmente determinado, né? O sexo do indivíduo é biologicamente determinado. Então, o gênero é uma condição social e psicológica. Ele tem a ver com sexo, mas não é sexo, gente. Então, aqui você coloca
que a premiação são para ambos os sexos, não ambos os gêneros. Se alguém vai corrigir ou não, isso aí é questão de cada um, mas esse texto aqui não ficou legal, não. Eu acompanho diariamente o site da prefeitura, eu tenho um olhar atento, para o meu olhar, não serviu, né? Questão da corridinha, da grana e também do gênero. Eu tenho sexo masculino, eu não tenho gênero. Gênero é outra coisa, né? E aqui não tem nenhuma forma de preconceito, nem nada. É o que é, né? E acaba que fica soando para quem está lendo ali, Guilherme, até para as pessoas com menos instrução, que está levando um tom jocoso, de brincadeira, e aqui é uma informação séria, e ela deve ser passada de uma forma responsável e, no mínimo, questão ortográfica correta. Até para as pessoas estarem ali copiando, né? Ali, eu vou copiar, isso aqui ficou legal. O texto acho que ficou assim muito engraçadinho, mas não o tom que deve ter. Eu não achei engraçadinho, eu achei assim desnecessário, achei bem colocado. Questão da corridinha, da grana, do gênero aqui. O gênero, então, foi um absurdo total nesse final aqui. Mas, enfim, né? Vida que segue. E tem aquela questão da moda também, né? Entrar na moda do gênero e tal, acaba que fica de uma forma errada. É o tal do politicamente correto, né? Você tem que agradar a todo mundo e não falar a coisa correta, né? Então, enfim. E trazendo a notícia das chuvas, Guilherme, desculpa, e ontem foi um dia muito chuvoso, de grandes tempestades no Brasil todo, e transbordou o Tietê. Isso. E transbordou também a cidade de Anápolis, ficou debaixo d'água, né? Isso, ficou debaixo d'água. E eu chamo a atenção mais uma vez aqui para mim, a minha figura. Eu estou rindo aqui, mas o caso é de chorar. Poderia ter sido uma coisa séria, né? Eu, todas as noites, vou para a Rádio São Francisco. Ontem, caminhando a pé, descendo ali pela Leopoldo de Bulhões, tem a saída dos ônibus do terminal, né? Aquela saída, tem um sinal ali. Logo depois tem aquela baixada. Aí é permitido somente aos ônibus, e está uma placa enorme lá, só os ônibus virarem à direita. Só que no dia a dia é moto, é carro, carroça, todo mundo vira ali e não segue a legislação. A pergunta é, por que o CNTT não fica ali para uma semana de educação, para não falar que é indústria de multa, fica uma semana ali, o agente de trânsito falando, senhor, o senhor viu aquela placa, o senhor sabe ler? O senhor tem carteira de motorista? Então não é para virar aqui é só ônibus, é um corredor exclusivo de ônibus, né? Então esse é o primeiro ponto, né? Então desci ali, fui virar à direita, estava muito alagado, falei, vou caminhar mais um pouquinho para a direita para depois atravessar a rua, mesmo porque não me lembro se estava passando a moto, o carro, indevidamente virando, não poderia. Aí, qual a minha surpresa? Vou caminhando mais um pouquinho para a direita, quando eu pisei num bueiro. Não aquele tradicional que é vazado, né? Aquelas tampas que eles colocam, né? Eu não sei se é da Saneago, se é de alguma companhia telefônica, se é de TV a cabo, eu não sei o que é, né? Se é de companhia de eletricidade que seja. O fato é que eu fui caminhando, pisei nele com a perna esquerda e, qual a minha surpresa? Fui embora. Minha perna esquerda foi lá embaixo. E eu, o que eu fiz, né? O reflexo humano é automático, né? Segurei dos dois lados e foi só minha perna esquerda para baixo. E consegui retornar. Eu acho que pelo tamanho do bueiro, eu não conseguiria me sugar, né? Porque eu sou um pouquinho grande, não daria para acontecer isso aí. Mas eu poderia ter quebrado a perna, poderia ter batido a cabeça, poderia ter uma perda material. Minha perda material foi só uma caneta. Coincidentemente, ontem, eu sempre levo o celular no bolso, eu não levei. Se eu tivesse levado, tinha ido embora também. Porque a caneta estava no bolso, ela foi embora, nem sei onde vai parar. Então, acho que serve de alerta para saber quem cuida disso. Eu não sei se prefeitura ou qualquer um desses outros órgãos aí citados, Saneago, quem seja. E, por outro lado, menos mal que aconteceu comigo, porque eu ainda tenho uma compreensão física que dei conta de segurar. Se fosse a senhora, se fosse uma criança, por exemplo, se eu não passo naquele bueiro, sei lá o que é aquilo, uma criança passa, com certeza ela passa. E ela passando, passaria por inteiro, poderia ter morrido, assim como eu poderia ter quebrado a perna, batido a cabeça ou alguma coisa mais grave. Então, quem é que toma conta disso? Por que acontece isso? Eu acho que todas essas tampas, elas têm aquela dobradiça. Porque eu entendo, e não sou da área, que se essas redes pluviais ou fluviais, que a água vem da chuva e cai ali, se ela acumula muito, a tendência é o quê? Causar pressão. Então, se é uma coisa que está presa ali com uma dobradiça, uma fechadura que seja, pode causar até uma explosão do asfalto. Então, o normal seria o quê? Ela abrir mesmo, mas não sair por inteiro, ela não ter presilha de lado nenhum. Isso aí, para mim, é incorreto. Ela tem que ter a dobradiça, ter a pressão da água, ela se abre e você vê ali, mas não da forma que aconteceu. Então, lamentável que tenha acontecido isso. Menos mal que foi comigo e não foi com a criança ou com a senhora.
Não estava com o celular, se eu tivesse lá, teria fotografado na hora para postar, mas eu não gosto muito dessa questão de postagem, não. Eu prefiro falar, dar o meu relato pessoal. Acho que eu não preciso ficar provando com foto nem com nada o que eu falo aqui, porque eu tenho responsabilidade no que eu falo. Então eu queria, e a gente até anunciou como uma boa nova aqui, a questão da defesa civil ter uma sede. Defesa civil é muito importante. Se a Anápolis não tem essa questão de inundações, como a gente vê no Rio de Tietê, mesmo porque não tem um rio caudaloso aqui, a gente tem muitos rios e rios de água boa, mas são rios pequenos, de porte pequeno. Se nos anos 50 e 60 eles até subiam e provocavam inundações em Anápolis, principalmente na região da Brasil e da Goiás, naquela baixada ali, porque não tinha massa asfáltica, né? Então subiam. Agora a massa asfáltica pressou esses rios, eles são canalizados. Então acontece muito de alagamentos nas vias, né? E também, é bom lembrar aqui, a gente sempre fala nisso, a questão das pessoas que jogam o lixinho na rua. Acham que a rua é um cesto de lixo, jogam ali e provocam esse tipo de coisa. Então, a situação que fica aqui de alerta aconteceu comigo, poderia ter acontecido com qualquer outra pessoa, poderia ter sido uma coisa grave. E, assim, como é irônico, né? A gente citar isso todo dia, justamente comigo acontecer isso aí. Então, a questão da defesa civil, acho que deve e funciona 24 horas, bombeiros, SAMU também, mas o CMTT poderia ter também, e ontem aconteceu ali também na Paróquia Santana a missa de 7º dia, né, devido ao falecimento do senhor José Miguel Rajado. Então o fluxo de pessoas ali foi intenso, mas muita gente. Acho que já deveria estar previsto. O CMTT tem que ter um plantão para quê? Para orientar o trânsito. O trânsito estava um verdadeiro caos. Em relação não só à chuva que aconteceu, na área ali do Hospital Evangélico também, eu não sei o que aconteceu, também estava muito tumultuado. Então você tem que ter essas ações pontuais. Coloca, né, agentes ali de plantão. Eu nem sei, de repente eu estou falando que tem esse plantão e eu não estou sabendo. Mas se tem, ele não funcionou ontem. Então vamos ficar atento a isso aí. A gente fala como alerta, né, como crítica, e crítica tem sempre um lado positivo e negativo. A intenção da gente é fazer a crítica construtiva, dar opções, sugerir ideias. Né? Não é choque de ideias, né, tentar impor nada, é sugerir. Então, infelizmente, aconteceu comigo ontem, graças a Deus, não tive sequelas maiores, ou praticamente nenhuma, né? Pude trabalhar normalmente, mas fica aqui o alerta. Porque se aconteceu comigo, provavelmente pode acontecer com um ou com o outro. E a prefeitura, ou o órgão responsável que seja, estaria com a imensa dor de cabeça hoje. Poderia virar até manchete nacional pelo aspecto negativo da coisa. Resta saber de quem é essa responsabilidade. Não estou atribuindo a um ou a outro, mas simplesmente deixando um alerta. E o que acontece todos os dias, né? Só ontem aconteceu com você e graças a Deus você não teve danos maiores, nenhum, né? Aliás, graças a Deus. Mas a gente tem notícias todos os dias de pessoas que caem de moto nos buracos, nas vias públicas, porque o asfalto está danificado. A gente sabe que é complicado na época de chuva. A gente essa estação está fazendo esse trabalho, essa manutenção, mas ela é necessária ser feita na época adequada, certa e de maneira correta, com produto de qualidade, com a massa asfáltica que vai durar, que vai passar pelas chuvas e que vai vencer a chuva e no próximo ano não ter que fazer esse recapeamento de novo. Nós estamos aqui com um problema na Avenida Goiás, de um buraco imenso, do asfalto está afundando na via do ônibus, que só o ônibus passa na faixa do ônibus. E a pessoa paga imposto caro porque é comerciante. E ontem tivemos a reclamação dela aqui na TV, porque já ligou em todos os órgãos, secretário do Meio Ambiente, de Obras, na própria prefeitura, no 156, ouvidoria, e ninguém atende. Ninguém vem fazer esse recapeamento. É uma questão da pessoa estar insatisfeita, porque está na porta da loja dela, e os ônibus passam, o buraco fica cheio de água. Eu, inclusive, só não tomei um banho vindo para cá, porque o funcionário me falou. Te alertou, né? Me alertou e eu imediatamente saí correndo, porque vinha passando um ônibus e se ele não tivesse me falado, eu tinha levado um banho. E ali é todos os dias, eles têm que ficar limpando a loja, os clientes molham, os funcionários molham e mais, o motoqueiro caiu lá essa semana. E o motoqueiro machucou, paga imposto de moto, paga IPTU, que é para esse imposto ser usado para manutenção e para que a gente use as vias públicas de uma forma tranquila e segura. E não está acontecendo. Aqui uma funcionária da TV teve um irmão acidentado, ela é presidente de bairro, lá do setor Samambaia, Vila Nossa Senhora da Badia, e ela ficou muito indignada, inclusive noticiou isso, a rádio falou muito sobre isso semana passada, e também não teve solução. Ali na Engenheiro Portela, o irmão dela caiu de moto, teve que fazer uma cirurgia no ombro, é um senhor de 60 anos, mantém a casa, a esposa não trabalha, ele vai ter que ficar 2 meses sem trabalhar, é autônomo, então se ele paga o INSS,
tomara, eu não sei dar essa informação aqui, vai ser encostado pelo INSS, mas não é a mesma coisa, né? Não é o mesmo salário, ele não consegue produzir, não vai conseguir. E teve que pagar a cirurgia ainda, porque não conseguiu fazer pelo Sistema Único de Saúde. Então, eles ficaram muito revoltados, chateados, indignados, mas também não foram atendidos. Então, isso são 2 casos que a gente, próximo a nós, né? A gente sabe que a cidade é imensa e acontece isso todos os dias, diariamente. Ontem, depois da chuva, a gente já recebeu várias fotos, vídeos de asfalto, assim, destruído. Hoje eu vi também perto, próximo ali do Colégio Auxílio, na região daqueles armazéns ali, blocos de asfalto. Blocos, imensos blocos. Sim. A gente sabe que muitas vezes são problemas que vêm passando de administração para administração, chamado asfalto sorrisal, né? Tão popularmente conhecido. Então, o que a gente fala aqui, sugere é o quê? Ouvidoria, escutar o cidadão, escutar a gente aqui, troca de informações, facilita o trabalho de vocês. Isso. E outra coisa, se comunicar bem. A gente trabalha com comunicação, a gente muitas vezes entende que é difícil, é complicado você se fazer ouvir, você se fazer entender. Muitas vezes eu falo uma coisa, ela pode entender outra completamente diferente. A interpretação. A Leda, tem a questão da interpretação. Então, vamos tentar azeitar essa máquina para ela funcionar direitinho. Vocês podem contar com o nosso apoio. O que eu estou falando aqui, o que a gente fala, é em tom de sugestões. Então, vamos ouvir mais, ouvir a população, estreitar esse canal de comunicação, porque vai ser de ajuda para vocês. Não levem como crítica, né? Escutem e tentem resolver. Eu queria até aproveitar a oportunidade e, assim, no meu caso, porque eu acredito que eu trago a informação e eu faço crítica, porque é um direito meu de fazer a crítica. E é lógico que eu estou fazendo a crítica na intenção não de denegrir. De forma nenhuma, nem de atrapalhar nenhum processo. Ontem a gente recebeu várias reclamações de postes sem lâmpada. Aí, ligo... Daqui a pouco eu falo, pode continuar. A pessoa liga, não é atendida, precisa do número do poste, o cidadão não tem o número do poste, ele não pode subir no poste para pegar esse número, não consegue enxergar. Ah, mas é porque o poste é novo, teve a troca dos postes e o poste ainda não tem numeração. Se o poste não tem numeração, a prefeitura não pode ir lá e trocar a lâmpada. Teve uma redução na taxa de iluminação pública, agora, nesse IPTU que está vindo para o Anapolino. Mas não tem lâmpada também. Então, é bom, teve a diminuição da taxa? Ótimo. Menos imposto, menos valor, diminuiu, ótimo. Mas não tem lâmpada. E não é só uma pessoa que reclama, muita gente. Ontem eu escutei várias reclamações, tivemos várias reclamações, e ontem, até pela chuva, estava mais escuro. Eu andei pela cidade, a cidade estava escura. Eu fui em 2 ruas que eu tive que deixar o farolete do carro ligado, com medo de alguém vir não enxergar o carro e passar em cima. Agora a pauta nacional, trazendo as notícias nacionais. Manteiga fala em seu depoimento que a Odebrecht é ficção. Pois é, eu estou olhando aqui, o depoimento, né, da Odebrecht, aliás, né? Ou seja, Marcelo Odebrecht, um dos homens mais ricos do país, e seus 77 mais importantes colaboradores são todos uns loucos. É isso que o Manteiga fala, né? É peça de ficção. Então, Marcelo Odebrecht, ele poderia trabalhar numa rede dessa de televisão. Quem faz novela? Rede Globo, Rede Record. Substituir qualquer autor desses, né? Porque ele seria um bom contista, né? Ele inventaria histórias, né, baseadas na ficção. Ou seja, gente, não bate uma coisa com a outra, né? Será que 78 pessoas estão inventando uma história só para comprometer o Manteiga, Dilma, o PT? Será que eles são malucos? Será que não tem nada a ver? Então, Manteiga, você é eu vou usar a expressão dos anos 60, o senhor é um pândego, tá bom? Vamos para outra. E pândega também é essa outra notícia aqui, né? É de provocar risos, né? Ou até preocupação, não é isso? O PT compara o juiz Sérgio Moro, a nazistas e imperialistas. Isso. Tem até aqui, vou até ler aqui, né? Um documento será debatido no 6º Congresso do PT. Ele compara não só o Sérgio Moro, mas também o João Dória, que agora é alvo também, né? Também virou alvo, né? O João Dória, né? Aos nazistas e imperialistas americanos. Meu Deus, eles estão com discurso, esse discurso não muda, do imperialismo, os americanos são mal para o mundo, aquela coisa, meu Deus do céu. Aquele discurso esquerda. Stalin ainda, né? Voltando lá para a União Soviética antiga, né? Eu já falei, esse pessoal que gosta desse tipo de regime, nem a Rússia está mais, tá certo, tem o Vladimir Putin lá e tá meio complicado, mas é mais aberto. Mas quem gosta desse tipo de regime só tem um caminho, só tem um local para ir. Coreia do Norte. Esse pessoal todo podia pegar e ir para a Coreia do Norte. Lá é bacana, é um sistema que socializa o dinheiro dos outros. O problema do socialismo é o seguinte, ele só é
bom até o momento que acaba o dia dos outros. Depois que acaba o dia dos outros, né, que eles gostam de usar, aí a coisa complica, né? E lá eles vivem mesmo, né? Isso. Na Coreia eles vivem o comunismo mesmo. É terrível, né? E outro trecho aqui é o seguinte: a radicalização dos derrotados nas eleições de 2014, falando a respeito de PSDB, AES, aquela coisa toda, a operação judicial policial, como se pudesse separar uma da outra, né? Seletiva da Lava Jato, ou seja, segundo eles está perseguindo só o PT. Pelo que eu saiba, está gente do PSDB, do PMDB, do PP, ou seja, de quase todos os partidos, né? Fonte diária para a campanha da mídia, ou seja, a gente também está mentindo aqui o tempo todo, né? Estamos inventando coisas. E a derrota do governo no parlamento foi fechando o círculo, enfraquecendo ainda mais o governo, isolando o PT, né? Aí segue aqui, né? Os nazistas, os imperialistas americanos, os ditadores militares brasileiros, os juízes e promotores do Mensalão e da Lava Jato, a Polícia Federal, o João Dórias, todos esses usam e abusam de estratégias de comunicação e marketing de massa. Coitado do João Dória, agora ele vai ficar ligado sempre à notícia ruim da Lava Jato, vão ligar. Você está perdido aqui. E que eu saiba, essa estratégia de comunicação e marketing de massa, o que mais eu vejo, é claro, tem blogueiro de todo jeito, mas os blogueiros mais ativos, os mais raivosos, mais nervosos, são justamente esses ligados ao PT, né? Esse é um documento tão ridículo, tão absurdo, que eu acho que até o ditador da Coreia do Norte, se for convidado a comparecer nesse sexto congresso do PT, ele vai ficar com vergonha, vai falar: gente, vocês estão exagerando, estão pegando pesado, a coisa não é bem por aí não. Mas enfim, né? De repente estou falando besteira também, né? E uma notícia muito triste, como falamos, sobre corrupção também, Guilherme. Por desvios, o Ministério Público Federal entra com ação contra a CBDA. Isso, que é a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos. O Brasil gosta dessas siglas longas, né? A gente até antecipava há 2 ou 3 programas ou jornais atrás em relação à corrupção na CBF. A gente falava do ranking da FIFA, que era muito bom, que o futebol brasileiro estava bem, muito embora seus dirigentes fossem corruptos. O José Maria Marinho em prisão domiciliar lá nos Estados Unidos, o Marco Polo Del Nero, atual presidente, sem poder viajar, da mesma forma o Ricardo Teixeira. E não é que aconteceu, no caso de prisão de dirigente de confederação, não foi bem da CBF, mas foi da CBDA, da natação. O Coraci, que é presidente há 27 anos, há 27 anos que ele é presidente da confederação. Ou seja, em 27 anos, é o quê? Período de ditadura, praticamente. Sempre eles falam: somos reconduzidos ao cargo, a gente sacrifica a família, negócio pessoal, mas é porque a gente gosta muito, no caso aí da natação, mas é claro, tem todas as outras. É raro ter um exemplo de alguma confederação ou federação que você lance um olhar atento, que a Polícia Federal faça investigação, que não vai ter algum problema. Então, eu vou citar só um exemplo: um motor de 15 HPs aqui, que foi comprado para alguma competição, alguma coisa assim. Preço normal, R$ 1.500. A Confederação pagou quase R$ 7.000. Uma sacola de R$ 200 ou R$ 300 que você encontra em qualquer site desse, eles pagaram quase que o triplo. E o pior, né? Falam que pagaram, mas na verdade não compraram, né? Não apareceu isso aí. O endereço dado como referência de muitas compras que eles fizeram, tem tudo a ver com natação, viu? Eu vou falar no lado do cachorrinho. É o primeiro que o bebê aprende. Uhum. Pois é, o endereço é do pet shop. Vai ver, foi por isso. Então vai ver, eles não estão mentindo. E o advogado, né, com aquela cara de pau, todo mundo falou: não tem nada disso, isso é invenção. Tudo é invenção, né? A culpa é da mídia. É claro, todo mundo tem o direito de defesa, né? É uma coisa assim realmente alarmante que se passa com o Brasil em termos de corrupção, esse pessoal se eternizando nos cargos de federações e também confederações. Isso. Trazendo as notícias internacionais, como antecipamos também, tivemos uma previsão aqui, até comentamos, Guilherme, sobre a questão dos Estados Unidos fazer uma retaliação na Síria pelo ataque químico, né? E foi o que aconteceu, infelizmente. E o que a gente citava também em relação ao Conselho de Segurança da ONU, a gente até falava que ele não tem utilidade nenhuma. Só serve para as pessoas se reunirem: vamos fazer sanção para esse, sanção para aquele. Os Estados Unidos passam por cima de qualquer obstáculo que tem, a Rússia da mesma forma. Que tiver. Os países pobres também da mesma forma. Ninguém respeita esse Conselho de Segurança da ONU, na verdade. O que foi feito? Os Estados Unidos, em retaliação àquele ataque químico atribuído ao Bashar al-Assad, e parece que foi realmente ele que fez, porque aí cai naquela história: alguém investigou, alguém viu, né? Muito fácil você atribuir um grupo terrorista, ficar o jogo de empurra. Mas o fato é que foi feito isso aí. A gente viu cenas lamentáveis de crianças morrendo, cidadãos morrendo, os pais jogando água desesperados. Então Trump tomou atitude por conta própria, mandar mísseis Tomahawk, que é um míssil que voa bem baixo. Ele não é interceptado, ele tem GPS, não é interceptado pelas defesas inimigas, bem que eu acho que a Síria não conseguiria nem interceptar se fosse o caso. Foram lançados através dos destroyers americanos no mar Mediterrâneo 59 mísseis. Foi um ataque seletivo à base aérea síria, né? Morreram
as informações iniciais de 6 a 7 militares sírios. Os Estados Unidos comunicaram com a Rússia antes, exatamente para evitar que a Rússia, que dá apoio para a Síria, algum militar russo morresse no caso. A Rússia, é claro, chiou, não achou correto, mas a Rússia apoia Bashar al-Assad, os Estados Unidos têm outra forma de apoio. Então, aconteceu isso aí, infelizmente. Fica essa guerra de bastidores e de informações o tempo todo. Né? Lamentável o que fez Bashar al-Assad, o governo sírio, caso se comprove realmente, e a retaliação dos Estados Unidos é mais que normal, acontece mesmo. Né? E todas as nações do mundo, à exceção do Irã e da Rússia, que são os dois únicos países que apoiam a Síria, não viram nada demais. Então, com a notícia internacional, nós encerramos aqui mais um Jornal do 14 e agradecemos a sua audiência. Tá certo, até logo mais.